Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Bem, sem mais delongas, na live anterior nós tínhamos falado sobre covens, que é o terceiro capítulo. Então a gente fez o finalzinho do capítulo 2 e começamos o capítulo 3, né? Covens. E ela estava falando na última live, vou dar um último trechinho, vou ler o último trechinho, um pouquinho do que a gente estava falando antes, mas ela estava falando sobre o que é um coven, como construir um coven, o que na realidade significa o perfeito amor e a perfeita confiança, o que isso gera, como construir isso, e toda esta questão que envolve a prática em grupo. Né? Então ela estava divagando bastante sobre estas questões. E mais pra frente ela falou, até foi a parte que a gente parou, que era a questão do preconceito que os covens também sofriam, né? Na época que ela escreveu esse livro. Ela estava falando, inclusive, que teve uma época que um casal de bruxos teve a casa deles bombardeada porque eles apareceram num programa de entrevistas na televisão. Então, assim, o preconceito acontecia muito mais forte do que hoje, né? Nessa época que o livro foi escrito. Essa edição é de 1989, só lembrando, né? E a gente acha ela facilmente na internet. Então, eu vou ler o último trechinho aqui, tá? Que é onde ela fala sobre esse preconceito a esse casal de bruxos. E daí a gente já vai continuar. É um trechinho pequenininho só pra gente relembrar o que a gente estava falando, tá? Daí ela estava falando que mesmo tendo muitos covens e os bruxos poderem dividir vários conhecimentos, né, fazer esta troca que foi muito importante para essa transição da bruxaria no mundo, era difícil ainda as pessoas se reconhecerem bruxas e saírem do armário publicamente, justamente pelo medo do preconceito. Daí ela continua: o reconhecimento público pode significar a perda de seus empregos e meios de ganhar a vida. Feiticeiros conhecidos são alvos fáceis para malucos violentos. Um casal do sul da Califórnia teve a sua casa bombardeada após ter participado de um programa de entrevistas na televisão. Outros são molestados pelas autoridades por causa de práticas tradicionais, como a predição, ou tornam-se bodes expiatórios de crimes locais. O preconceito, infelizmente, é comum. Então ela estava falando sobre essa questão do preconceito e o filme Salem fala bastante sobre isso, né? Essa questão do preconceito e não só esse preconceito, mas o que a ação da histeria em massa com essa questão de uma pessoa só ou de um grupo de pessoas ser o bode expiatório de uma comunidade, o que ela causa, né? Pessoas sensatas jamais identificam alguém como um feiticeiro ou feiticeira sem de antemão pedirem permissão de maneira reservada. Neste livro, meus amigos e membros de covens foram genericamente tratados por seus nomes utilizados nos covens, a fim de preservar a privacidade dos mesmos. E aqui ela cita o nome mágico, né, que é aquele nome bruxo que todos nós recebemos ou sentimos, né, quando a gente entra e só a comunidade bruxa nos conhece por esse nome. E ela também fala aqui sobre a questão dos próprios bruxos antigamente, eles não gostarem de ser chamados de bruxos. É tipo a questão dos índios, né? Os índios, eles nunca se autodenominaram índios. Quem colocou o nome deles de índios, quem denominou eles de índios, foram os homens brancos, né? Então, nunca era um nome adotado por eles. A feitiçaria e a bruxaria aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque o nome bruxa, o nome feiticeiro, feiticeira, denotava perigo naquela época, né? Então, e aquelas práticas pagãs, elas eram tão orgânicas, tão comuns, que elas não eram chamadas de bruxaria. Então, hoje a gente reivindica, e eu já falei isso em outros vídeos aqui, a gente reivindica esse nome de bruxo, feiticeira, bruxo, né? Mas na realidade o que acontece é que a gente nunca se deu esse nome. Os nossos ancestrais, eles nunca se autodenominaram como bruxas e bruxos, feiticeiros, porque isso denotava realmente um perigo. Ai, gente, caiu meu brinco aqui. Mas você pode me ajudar? O brinco caiu, você me ajuda, tá ali, ó. Aí ela continua, e essa parte já é a parte onde a gente vai entrar agora na leitura de hoje, né? Essa é a parte 2 do capítulo 3. Só lembrando que a parte 1 foi na live passada deste quadro, tá aí no feed também.
e fala, é o término do capítulo 2 e o começo do capítulo 3, tá? Então aqui a gente tá na página 50. E ela continua: todo coven é autônomo. Cada um possui autoridade própria em assuntos relativos a rituais, teologia e treinamento. Já falei sobre esse termo, né? Teologia, é o estudo da deusa, do feminino como sagrado, tá? Grupos de covens que seguem os mesmos ritos podem se considerar parte da mesma tradição. Para garantir proteção legal a seus membros, muitos covens associam-se e se incorporam como igreja, mas os direitos de covens autônomos são sempre zelosamente resguardados. E essa questão da igreja de bruxaria, isso foi muito comum nos Estados Unidos nessa época, né? Na década de 70, 60, não 60, porque 60 era ainda muito, muito jovem essa questão da bruxaria moderna nos Estados Unidos. Mas lá para os meados de 70, 80 e um pouquinho mais para baixo, a gente tem aí alguns registros de igrejas de bruxaria muito conhecidos nos Estados Unidos. Essa tentativa foi trazida aqui também, né, para o Brasil. Então, alguns bruxos do Brasil, e se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar no YouTube, na internet, aí, informações sobre a IBWB, que é a Igreja de Wicca e Bruxaria do Brasil, que foi criado por alguns bruxos brasileiros com o mesmo intuito de resguardar os nossos direitos como praticantes legais, pessoas praticantes legais, de uma religião que é pagã, de uma religião que é diversa, de uma religião que às vezes ela precisa de um respaldo da lei, assim como qualquer outra religião. Nós sofremos muito, e nessa época sofriam mais ainda, preconceitos, né? Isso foi já aqui depois da década de 50. Então a bruxaria ele estava se consolidando como uma crença moderna, né? Uma crença inclusive contramão, marginal. Então muitas pessoas sofriam preconceitos por serem bruxas e pagãs. Então a questão do clã decidir se intitular como uma igreja de bruxaria é porque só o termo igreja é que tem respaldo pela lei. Né? O termo coven, ele não é nem conhecido pela lei. Então não tem como ele ter um respaldo pela lei. Né? Então, se a gente se colocar como igreja da bruxaria, a lei aceita dar a nós uma proteção legal como religião. Né? Então, depois que a religião, que a bruxaria ela foi reconhecida como uma religião mundialmente conhecida, e até mesmo reconhecida pela lei como uma religião, indo até mesmo sacerdotes de grandes tradições em instituições muito grandes como a ONU, dar palestras, falar sobre a intolerância religiosa, a diversidade religiosa, e até mesmo aqui no Brasil, há uns anos atrás, a gente viu vários bruxos indo, né, aos políticos, indo levar toda esta questão legal que a gente reivindica como bruxos, como uma religião que existe e que necessita de respaldo e respeito. Mas para que tenha respaldo e respeito, as pessoas precisam conhecer. Então, desde lá de trás já começa essa luta, né? Por essa proteção legal, por esse respaldo que a gente e esse respeito que a gente busca. Então, a gente usar o nome igreja não é que liga a gente a outro tipo de crença, mas o nome igreja traz esse respaldo legal. Então, é uma coisa que estrategicamente muitos bruxos usam para os seus próprios covens, para ter esta proteção e essa questão de ser um pouco mais zeloso quanto à segurança disso. Né? Então, não correr o risco da sua casa ser bombardeada e a pessoa não saber quem é e a pessoa que fez isso não receber nenhum tipo de consequência. Se tiver um respaldo legal, isso pode acontecer. Covens geralmente desenvolvem enfoque e orientação específicos. Existem covens que se concentram na cura e nos ensinamentos, outros podem ter inclinações para o trabalho psíquico, estados de transe, ação social ou criatividade e inspiração. Alguns parecem dedicar-se simplesmente a darem boas festas, afinal, todos os atos de amor e prazer são rituais da deusa. Os covens podem ser compostos de homens e mulheres ou se limitarem somente às mulheres. Existem poucas assembleias só de homens, por motivos que serão discutidos no capítulo 6. Então aqui ela tá falando que aqui também é uma opinião pessoal dela, tá, gente? Não uma opinião pessoal, isso realmente acontece, tá? Mas é uma experiência da parte dela da bruxaria, né? Que é uma experiência americana, é totalmente diferente da nossa bruxaria, mesmo que seja a bruxaria moderna pautada na Europa, é muito diferente
como é praticado aqui no Brasil. Então, geralmente aqui no Brasil, a gente não tem coven com enfoque, como ela falou aqui. Enfoque na cura, outro trabalho psíquico. Não, geralmente a gente estuda tudo dentro de um coven, né? Não existe um enfoque. O que existe nos covens são as tradições, que são, então, a ramificação que esse coven escolhe, né? O panteão ali, as crenças, a base religiosa que esse grupo, que esse coven escolhe se consolidar. Seus ensinamentos, então, eles serão pautados nesse panteão, nessa cultura, e todos os seus rituais, então, serão os rituais dessa cultura, e funciona mais ou menos como um reconstrucionismo, então. E existem diversos covens que são direcionados para culturas diversas, a grega, a nórdica, enfim, né? Então, mas geralmente a gente aprende de um tudo, até porque no coven a gente está ali para ter um ensinamento mágico, um treinamento mágico, né? Então, assim, aos meus olhos, como praticante de bruxaria no Brasil, eu não vejo que os covens aqui funcionem dessa maneira, mas lá pode ser que funcione, né? Inclusive na época que ela escreveu isso. E sim, é verdade, existem covens que se restringem somente às mulheres, como os covens das tradições giânicas, né? Inclusive as tradições giânicas do Brasil, a gente tem tradições giânicas no Brasil, que é onde se foca mais na deusa, onde só, às vezes, alguns covens giânicos são restritos a somente mulheres, outros aceitam homens também, né? Então, assim, tem toda essa questão também. Um coven é um grupo de pessoas consideradas como iguais, mas não é um grupo acéfalo. A autoridade e o poder, no entanto, estão baseados em princípios muito diferentes daqueles predominantes no mundo em geral. O poder em um coven nunca é o poder sobre o outro, é o poder que vem de dentro. É para ser assim, né? É para ser assim. Então, assim, é o que eu sempre falo, não vamos romantizar as coisas, né? Não vamos romantizar as coisas. A gente entende que a tendência é a gente evoluir um com o outro. E a missão do seu sacerdote e da sua sacerdotisa é edificar isso. Ele não está ali para ser o bambambam, ele está ali para ensinar você. Óbvio que dentro do coven existe a questão hierárquica. Existe a questão de você respeitar o seu sacerdote, pela questão da ancestralidade que a gente tem, né? Ele está passando todo o conhecimento do caminho dele para você, né? Então, assim, isso existe sim, a hierarquia dentro da bruxaria e o respeito para com aquele que veio antes existe muito, né? Então, por conta disso, existem muitos covens que sim, gente, abusam do poder que tem. Abusam, né? Eu tava hoje conversando com meu namorado sobre isso. O abuso de poder em algumas questões. Quando você tem algum tipo de poder na mão, o que você é capaz com esse poder, né? Se você quer conhecer alguém, inclusive, dê poder a essa pessoa. Então, por isso que a gente sempre, quando o assunto é coven, por isso que a gente sempre fala, olha, a gente precisa primeiro ver quem é o sacerdote, a sacerdotisa que conduz esses trabalhos mágicos, esse treinamento, esse coven, como é a vida dessa pessoa, como que ela conduz isso. Então, assim, ela quer louros? Ela quer só ser massageada do ego? Eu tenho muitos filhos, eu tenho muitos seguidores, enfim. Eu sou a grã sacerdotisa, o grão sacerdote. Então, não é para ser um jogo de poder e ego. É para ela, o sacerdote e a sacerdotisa, evidenciarem o poder que há dentro, né? Tirar e dar para ele, dar para você o poder que tem dentro dele, que lhe foi passado pelo seu caminho, pelos deuses, pelos seus mestres, enfim. E ensinar você a achar o caminho para você encontrar o seu próprio poder e você colocar esse poder para fora. Essa é a verdadeira missão, uma das verdadeiras missões e ensinamentos dos sacerdotes dentro de um treinamento mágico. Ensinar que o poder ele vem de dentro, né? Em feitiçaria, poder é outra palavra para energia. Sim, a corrente de forças que molda a realidade. Uma pessoa poderosa é aquela que atrai a energia para o grupo. A capacidade para canalizar poder depende da integridade, coragem e individualidade pessoais. É muito legal se a gente pegar para destrinchar essa frase, a gente vai ficar falando a live inteira só disso. Dessa questão de a capacidade para canalizar o poder depende da integridade, coragem e individualidade pessoais. Então, assim, fica como ponto de reflexão. Porque se você não se trabalha, se o canalizar a magia, se manipular a magia,
manipular as energias é a magia a seu favor, moldar a energia que tem ao seu favor, você nunca vai conseguir moldar isto de uma forma que te dê boas coisas se você não estiver, se você não estiver num caminho de autoconhecimento e não estiver num caminho de autoaprimoramento. Um compromisso com a evolução do seu ser, com o aprimoramento de quem você é. Né? Então é bem aquela coisa, olha, você quer fazer um feitiço? Ah, eu quero, então eu vou fazer um feitiço do dinheiro. Tá bom, mas como você lida com o dinheiro na sua vida? Você ganha o dinheiro e isso vai embora rapidamente, você não sabe administrar o seu dinheiro? Ah, não, vou fazer um feitiço pro amor. Ok, mas como você se vê? Você se ama primeiro? Não adianta você querer recorrer à magia se você não se trabalha internamente. Porque tudo vem de dentro primeiro. Certo? Aí, ó, o poder vem de dentro novamente. O sacerdote vai ensinar isso pra você também. Esta questão dela falar assim, a capacidade de canalizar o poder. E o que é fazer magia? O que é fazer um feitiço? É você canalizar o seu poder pessoal, o poder que vem de dentro, para um objetivo. Seja pra você, seja pro seu grupo, que é o Coven. Certo? Quando é um feitiço em grupo, como é que é? Bem, é a canalização dos poderes pessoais de todos ali em prol de um único objetivo. Seja esse objetivo para uma irmã, para um irmão ou para o grupo inteiro, para a egrégora que seja do Coven. Certo? Só que isso depende, a canalização, a eficácia da canalização do seu poder para dispensar energia naquele feitiço, ele depende da sua integridade, da sua coragem, da sua individualidade pessoais. O que ela quer dizer com isso? De tudo isso que eu acabei de falar, do seu autoconhecimento, de como você se trabalha. Porque isso vai dizer se você é capaz ou não de realmente canalizar o poder para algo. Porque se você não consegue canalizar a sua energia para pequenas coisas, como você vai canalizar energia, uma energia muito maior, para conseguir algo muito maior? Entende? Então aí tá um grande pulo do gato com relação à magia. Ah, mas por que meus feitiços não dão certo? Mas como que tá a sua vida? Como você tá com você mesmo? O seu poder pessoal tá como? Se não tá tudo bem, você não vai conseguir concretizar nenhum feitiço ali. O máximo que você vai fazer é falar algumas palavras ali que pode surtir algum efeito? Pode, mas pode ser um efeito efêmero, pode ser um efeito demorado, pode ser um efeito contrário, pode acontecer várias coisas. Então, para você operar magia, você precisa estar num caminho de autoconhecimento e em compromisso com o autoaprimoramento do seu ser. Senão, o seu poder vai ser efêmero também. Entendem? Ele não pode ser presumido, ou seja, a capacidade de canalizar o poder, ele não pode ser presumido, herdado, nomeado ou tido como certo. O poder interior advém da capacidade de autocontrole, de encarar medos e limitações, de manter compromissos e de ser honesto. As fontes de poder interior são ilimitadas. O poder de uma pessoa não diminui o poder de outra. Pelo contrário, à medida que um membro do Coven entra em contato com o seu próprio poder, o poder do grupo torna-se mais forte. E isso é muito interessante da gente discutir. Muito interessante mesmo, né? Porque é o que a gente estava falando no começo da outra live, que é o começo do capítulo 3, que cada membro do grupo faz diferença. Que inclusive o perfeito amor e a perfeita confiança que ela fala no começo desse capítulo, ele é construído justamente por cada pessoa que tá ali e aos poucos. Não é algo que vem rapidamente assim que você forma o seu grupo. É algo construído, solidificado. Quanto mais rituais você faz em grupo, mais o poder desse coven aumenta. Quanto mais o sacerdote e a sacerdotisa trabalham com essas pessoas magicamente, psicamente, dando técnicas, ensinando teorias, ensinando conhecimentos, enfim. Quanto mais essa pessoa evolui dentro do caminho, mais ela ajuda os outros a evoluir e mais os outros evoluem também. Então, um degrau que você sobe é um degrau para o teu coven como um todo. Porque lembra que a gente estava falando que a gente constrói uma egrégora e com o tempo este grupo de pessoas que a gente denomina coven tem uma energia própria, uma vida própria. E daí é aí onde ele desenvolve os seus guardiões, os seus deuses regentes, deusas regentes, seres regentes, que em certo momento, dependendo do caminho que você escolher, dependendo do coven que você escolher, que você sentir, enfim, você é introduzido neste conhecimento.
É toda uma questão de solidificação. Então, quanto mais você faz por você, você faz pelo seu grupo. E é bem aquela questão de quando eu me curo todos ao meu redor. Né? E quando o outro se cura, ele também ajuda na minha cura. E isso se expande para evolução, para sucesso, para diversas coisas, né? Em termos ideais, um coven serve como campo de treinamento onde cada membro desenvolve o seu poder pessoal. O apoio e a segurança do grupo reforçam a confiança de cada membro em si mesmo. O treinamento psíquico desperta novas percepções e capacidades, e a realimentação do grupo torna-se o espelho sempiterno no qual nos vemos como os outros nos veem. O objetivo de um coven não é o de abolir os líderes, mas treinar cada bruxo para ser um líder, uma sacerdotisa ou um sacerdote. E aqui nesse parágrafo eu tenho várias coisas a pontuar e são coisas bacanas, tá? E aqui quando ela fala do apoio e a segurança do grupo reforçam a confiança de cada membro em si mesmo, é o que a gente falou aqui e é o que ela reforçou já. Em termos ideais é para ser assim. Quando a gente está num coven que não é tóxico, quando a gente está num coven que faz bem, que é edificante, que a gente tem ali um treinamento realmente legal e uma relação legal com os nossos sacerdotes e irmãos de grupo, não existe a competição, não existe a arrogância, não existe você querer ser mais poderoso que o irmãozinho. Sabe? Porque existe a questão dos iniciados e os novatos estarem ali todos juntos. Inclusive os iniciados, eles precisam auxiliar os sacerdotes, geralmente é assim nos covens, com os novatos, certo? Porque tem estágios, e a gente já falou isso na outra live, no começo desse capítulo. Existem estágios dentro de um caminho para um coven, né? Então você entra como aprendiz e vai aí estudando e evoluindo no seu caminho. Os iniciados, a questão é criar um grupo de apoio no coven e não tornar aquilo um ambiente mais tóxico. Né? Então a gente precisa sempre, quando a gente vai procurar um coven, ver isso também. As pessoas alimentam isso como? Ele é tóxico? Quando eu erro ou quando eu tenho uma dúvida, eu sou rechaçado ou eu sou ridicularizado, ou as pessoas querem sempre ser um mago, né, no negativo, fazendo uma referência ao tarô aqui agora, uma pessoa prepotente, arrogante pra cima de mim, porque ela se iniciou primeiro, porque ela tem essa experiência, porque isso, porque aquilo outro, porque ela é bisneta da outra, porque minha avó era bruxa, sabe todo aqueles papos que a gente conhece? Que as pessoas, elas sempre querem ter um sangue bruxo ali na sua ancestralidade, mesmo que isso nunca exista. Então ela quer usar essas artimanhas para né, ficar aí na sua jugular. Isso é um relacionamento tóxico entre irmãos de coven. Isso não deve acontecer. O ideal é realmente o coven ser um grupo de apoio e segurança, onde reforçam a confiança de cada membro em si mesmo, né? Esse é um ponto muito legal. O outro ponto é também um centro de treinamento e percepções, onde vemos os outros como os outros nos veem, né? Aquela questão de eu sou somente um espelho. Então, quando eu elogio alguém, recebo um elogio, é ótimo. É ótimo, porque aquela pessoa vê em mim algo que também tem nela, porque eu sou um espelho. Nós somos um espelho. Né? Então, se você me elogia, é porque você também reconhece isso em você. Você também tem isso em você, porque eu sou um espelho. Só que isso também, pro ruim, também serve. Se você me critica, é porque isso também existe em você. Somos espelhos. Então, quando a gente está num grupo de treinamento mágico e espiritual, isso vira max. A gente maximiza isso num nível de convivência humana ali, misturado com a vontade de aprender e misturado com a vontade de se autoconhecer e de ser melhor. Então assim, ai, coven, que lindo, que sonho, quero muito entrar num. Beleza, é muito legal, mas existe também os desafios. E o maior desafio é o desafio da convivência, porque é tão difícil a gente construir dentro de um coven o perfeito amor e a perfeita confiança. Porque, gente, às vezes nem com membro da nossa família, que a gente convive há anos, com mãe, com pai, com avó, com tio, já são relações problemáticas. Imagina pessoas que estão ali aprendendo algo que necessariamente, às vezes, traz ali uma sensação de poder para elas, onde elas podem ser valorizadas pelos que elas são. É claro que somos humanos e estamos lidando com outros humanos também, com as suas curas, com os seus defeitos e também com as suas qualidades. Então, o coven, ele é maravilhoso, mas é necessário que a gente lute para que ele continue sendo sempre esse centro de apoio.
e não um centro de insegurança, um centro tóxico, algo que mais tira as nossas energias do que nos edifica, nos ajuda num caminho de autodesenvolvimento, né? E também você fazendo parte de um coven, você também deve reconhecer essas pessoas e falar, olha, não é legal essa pessoa estar aqui. Porque isso influencia no todo. E não só no todo daquelas pessoas, mas no todo daquela energia que foi criada e solidificada com os anos de convivência e rituais, a egrégora daquele lugar, daquele coven, sabe? Esse ser que se cria. Então, tudo que a gente faz dentro de um coven alimenta a egrégora do coven, né? Desde um estudo, a uma apresentação de trabalho, a um ritual, a tudo. Né? E vocês estando cada um em suas casas, ainda assim essa energia existe e ainda assim cada coisa que vocês fazem nos seus caminhos individuais alimenta essa energia, porque você faz parte dessa energia. Você não só faz parte quando você tá em grupo, você faz parte quando você tá sozinho também, fazendo na sua casa, treinando na sua casa. Isso é muito legal da gente ver. E aqui ela fala, o objetivo de um coven não é o de abolir os líderes, ou seja, ter a arrogância, né? Tipo, só eu vou ser o líder. Mas treinar cada bruxo para ser um líder, uma sacerdotisa ou um sacerdote. E não necessariamente, porque tem bruxos e bruxas que não querem ser sacerdotisas e sacerdotes, que vão ensinar outras pessoas. Você tem essa escolha. Você pode, existem covens e covens também, mas você pode entrar num coven só para aprender. Você vai fazer o seu caminho ali e quando você terminar o seu caminho... Beijo, tchau, muito obrigada. Eu vou seguir o meu caminho sempre sendo filha desse sacerdote, dessa sacerdotisa, vinculado a este coven espiritualmente, certo? Posso celebrar com eles eventualmente, mas eu já vou ter o meu próprio caminho. Eu não necessariamente preciso estar ali no coven com as obrigações ainda assim, depois que eu tiver terminado o meu caminho. E não necessariamente também eu posso querer prosseguir com isso. Né? Então você tem essa escolha. Tem gente que é só sacerdote, só sacerdotisa. O meu caminho é para mim. Eu estou fazendo o meu caminho para um culto. Tem gente que o caminho é para si também e para o outro. Né? Eu quero passar tudo que eu aprendi para o outro. A questão da liderança tem incomodado o movimento feminista e a nova esquerda. Olha como esse livro é político. Novamente a gente fala de política nesta época, neste livro. Na bruxaria. A bruxaria é política. O cenário político americano está, infelizmente, carente de modelos de poder interior. O poder sobre os outros é corretamente percebido como sendo opressivo, mas, com muita frequência, o ideal coletivo é utilizado de maneira errônea para destruir os fortes em lugar de inserir força nos fracos. Mulheres poderosas são combatidas ao invés de serem apoiadas. Abre aspas, serei traidora? Eles deviam me matar. Tornaram-me uma líder. Não devíamos ter líderes. Serei julgada por algum papel oculto. Minha reputação assassinada secretamente. Essa frase tem uma nota de rodapé. Então ela deve ter feito uma citação aqui. Né? E ela cita o feminismo porque naquela época, além do feminismo estar num boom, o movimento feminista estar num boom, né, na década de 80, a bruxaria tem essa questão feminista. Né? Ela tem a questão do sagrado feminino, justamente por a gente ter uma deusa. E por vir de crenças pagãs, que na realidade tem ali um fundo matrifocal e matrilinear. O conceito de poder interior estimula o orgulho saudável, não o anonimato recatado. A alegria em relação à nossa força, não vergonha e culpa. Em bruxaria, autoridade significa responsabilidade, exatamente, daquele que mais sabe, mais é exigido. O líder do coven deve possuir sensibilidade e poder interior para canalizar a energia do grupo, para dar início e interromper cada fase do ritual, ajustando a duração de acordo com o ânimo do círculo. É verdade. Um ritual, assim como uma produção teatral, precisa de um diretor. E isso é verdade, a gente precisa de uma condução. Dentro do ritual em grupo, é o sacerdote e a sacerdotisa, os sacerdotes e as sacerdotisas, enfim. E pode também ter um rodízio ali de regências de ritual com vários sacerdotes e sacerdotisas. Então, ora você celebra, ora eu celebro, enfim. Ele precisa dar esse direcionamento, esse norte, essa tônica ao ritual. Então, é ele que faz e que conduz todos os trabalhos, ele que faz as invocações, eles que traçam o círculo, eles que conduzem a hora de tudo, a hora de cantar, a hora de parar, a hora de tocar, a hora de dançar, a hora de tudo, a hora de meditar, a hora de fazer o trabalho,
né? E é real, ó, ajustando a duração de acordo com o ânimo do círculo, ou seja, eles têm que estar ali, aqui e lá ao mesmo tempo. Eles precisam fazer o ritual acontecer, conduzir ali no campo físico e no espiritual, porque muitas vezes eles canalizam deuses, tem todo um trabalho de Deus em Deus, né? E também precisam estar sempre atentos ao que está acontecendo ali no ritual para conduzir, para que isso seja fluido, né? Porque o ritual não pode ser uma bagunça, o ritual é um culto. Então ele precisa ser algo organizado, algo que seja fluido e bom para todos, né? Um ritual, assim como uma produção teatral, precisa de um diretor. Na prática, a liderança é passada de um líder para o outro em um grupo totalmente amadurecido. O bastão representando a autoridade do líder pode ser passado de cada membro da assembleia. Diferentes partes do ritual podem ser conduzidas por diferentes pessoas. Isso é muito relativo, tá, gente? De coven para coven. Por exemplo, no coven onde eu faço parte, que é o coven Semente Ancestral, não existe essa questão de passar a liderança. Todos são... Assim que você se forma sacerdote, todos são sacerdotes. A partir de um ponto do seu caminho, você trilhou até certo ponto, você é uma sacerdotisa, você pode conduzir rituais. Você divide, né, esta questão com os sacerdotes principais, que são ali as pessoas que conduzem tudo, né? Então isso é muito relativo, tá? Por exemplo, nosso último... Aqui ela já falando do ritual do coven dela, tá? Por exemplo, nosso último ritual do equinócio de outono foi inspirado por Alan, que é um aprendiz, mas não ainda iniciado no Coven Compost. Na outra parte da live, ela explica o porquê que o nome do coven dela se chama Coven Compost. Compost de coisa que vem da terra, né? Alan está muito envolvido com um movimento de liberação masculino e desejava um ritual centrado na mudança do condicionamento do papel sexual que cada um recebera. 8 de nós, de Compots e Honeysuckle, meu coven de mulheres, e do grupo de homens de Alan, planejamos o ritual. A seguir está o meu relato. Daí que ela fala do relato aqui, equinócio de outono, vou ler rapidamente, é só o relato do ritual dela, tá? E é muito legal a gente ver, porque a gente consegue ver como que é mais ou menos um registro no livro das sombras, porque aqui tem excertos do livro das sombras dela. Lembrando, esse livro é de Starhawk, tá? Equinócio de outono, 1978. Uma noite quente. 17 de nós encontramo-nos na casa de Guidot, 9 mulheres e 8 homens. Depois de conversarmos um pouco, subimos para o aposento do ritual. Alan, auxiliado por Guidot Poe, organizou o círculo, utilizando belas invocações que acredito terem sido improvisadas na hora. 3 ou 4 de nós haviam explicado o ritual para o restante das pessoas e elas estavam prontas. Conduzi a invocação para a deusa, usando o cântico de Core. Comecei falando e quando passei a cantá-lo, foi como se algo tivesse vindo por trás e me transportasse para fora de mim. Minha voz alterou-se fisicamente, tornou-se uma vibração baixa e profunda, injetando poder no círculo. Então, quando todas as pessoas assimilaram o cântico que perpassava por todos nós, a melancólica lamentação pelo fim do verão, triste, mas bela. E é a música Mudança é, toque é. Toque-nos e mude-nos. Alan Poe e Guidok invocaram o Deus. Alan chamando-o de bondoso irmão, combatente da violação. Ele escreveu uma vigorosa invocação, incluída no capítulo 6. Começamos uma dança da expulsão, girando pelo círculo em movimentos contrários ao sol. Enquanto nos movimentávamos, cada pessoa lançava uma frase. O grupo a captava e a repetia, cantando-a ritmicamente, elevando-a, gritando-a, depois deixando-se que se dissipasse até que seu poder em controlar-nos com ela esmaecesse. Alan foi o primeiro. Você deve ser bem-sucedido. Você deve ser bem-sucedido. Deve ser. E o grupo entoava junto. 17 uivos ressoantes absorviam cada brado. Vozes exaltadas de escárnio que se transformaram, sob a luz fraca, nas atormentadas fúrias de nossas mentes, mordazes, gozadoras, gritantes, que então desapareceram como fumaça no ar. Por fim, estávamos batendo os pés e gritando. 17 adultos completamente nus, pulando para cima e para baixo, urrando não, não, não.
O self mais jovem havia sido despertado, ou seja, a criança interior, sem dúvida em sua glória plena e original. Val penetrara em si mesma, em seu poder como a anciã. Ela desempenhou o mistério, que é secreto, auxiliada, acredito, por Alan e Paul. Não posso afirmar, pois nada vi. Laurel, Brooke e eu conduzimos o transe, uma indução suave, sussurrada a 3 vozes. Valerie nos animou quando voltaram do transe, né? Formamos 2 grupos para os mistérios masculinos e femininos. Os homens demoraram algum tempo, acho que se envolveram em uma discussão histórica sobre os ritos de Dionísio. Quando terminaram, um por um voltamos ao círculo, sentando alternadamente homens e mulheres, homens e mulheres. Seguimos o círculo, dizendo como cada um de nós havia se sentido forte. Fortaleci-me através do enfrentamento dos meus medos. Fortaleci-me através de meus amigos. Fortaleci-me através dos meus erros. Fortaleci-me através de assunção de posições. Fortaleci-me através de sonhos. Então cantamos, elevando o poder para efetivar as visões que havíamos tido no transe de nós mesmos, livres e verdadeiros. O cântico continuou, era fisicamente tão aprazível, sentindo o fluxo de poder, a ressonância baixa das vozes masculinas, as notas altas das mulheres. Eles nos envolviam como uma grande e aconchegante onda. A seguir, Alan e eu abençoamos o vinho e os alimentos. Enquanto a taça passava pelo círculo, cada um depunha sobre o que se sentia grato. A taça passou várias vezes. Então relaxamos, comemos, rimos, conversamos como sempre. Alan encerrou o ritual e abriu o círculo. Depois, fiquei surpresa sobre como tudo havia transcorrido calmamente, cada um desempenhando papéis diferentes. É uma boa sensação poder recuar e permitir que outras pessoas assumam o centro e vê-las desenvolvendo seu poder. Esse foi o relato. Muito bonito. E aqui, para quem tem olhos e ouvidos que vejam, enfim, ela faz várias referências a várias coisas dentro da bruxaria que realmente são praticadas em rituais, sejam esses rituais em grupo, sejam esses rituais separados, porque a mesma, separado não, individual, porque a mesma coisa que é feito no grupo, você também pode fazer individual, inclusive em grupo, geralmente a gente não pode ficar faltando em ritual, né? Então, quando a gente precisa faltar por algum motivo muito urgente, você tem que fazer o ritual sozinho depois. Por quê? Por causa da energia que é alimentada no coven, por causa do grupo. Então, você faz tudo que o ritual em grupo faz, né? Então, aqui ela fez menção, inclusive, à incorporação, né? Que foi quando ela sentiu alguém vindo pelas costas e a voz dela se modificou, e daí ela teve ela entoou aquele cântico e as pessoas entraram em transe. E aqui era um equinócio de outono. Não sei se vocês entenderam o que aconteceu, mas foi um ritual para limpeza. E o Alan, que era o cara que estava conduzindo o ritual, embora ele fosse só um aprendiz, que nesse caso no coven dela os aprendizes poderiam então conduzir um ritual de equinócio de outono, na maioria dos covens não pode, os dedicados, né, os aprendizes, eles conduzem às vezes trabalhos mágicos, meditações, mas rituais, justamente pela carga, aquele poder da canalização que a gente falou, estar sendo ainda aprendido pelo neófito, pelo aprendiz, pelo novato, ele geralmente ele não conduz os rituais, porque é uma carga de energia muito grande, né? Mas no coven dela, então, pelo visto, isso pode acontecer. Então, esse cara, que era um novato, que ele estava conduzindo este ritual, ele ainda falou que ele queria conduzir isso de forma a curar feridas sexuais. E falou para as pessoas entoarem os seus medos, entoarem as suas dores. Então isso foi um equinócio de outono de limpeza. Muito bonito o relato dela, né? Muito bonito mesmo. Atualmente, tanto o Compost, que é o coven, quanto o coven de mulheres, que é o coven de Honeysuckle, então Starhawk nessa época ela tinha 2 covens, um coven só de mulheres e o coven de Compost, que é esse coven com o grupo, né? Com outras pessoas, quero dizer. Conhecido como Honeysuckle, são covens de dignatários. E aqui tem um asterisco, depois a gente vê o que ela quer dizer. Cada iniciado é capaz de conduzir rituais, olha o que eu estava explicando, direcionando a energia e treinando os novatos. O processo de desenvolvimento em cada grupo, todavia, era muito diferente.
Compost era típico, tal como vários covens novos e auto-iniciatórios que estão surgindo hoje, sem a vantagem do treinamento formal da arte, ou seja, aquela questão de você chegar e celebrar junto. Isso foi muito comum durante um tempo na bruxaria. Você não tem necessariamente o treinamento formal da arte. Você pode chegar e se unir a esse grupo e celebrar a roda, e é isso, né? Eu havia sido ensinada por bruxas há muitos anos, quando estudava na universidade, mas nunca realmente havia me iniciado. Grande parte do meu conhecimento é produto de figuras de sonhos e experiências de transe. Iniciação no poder pessoal. Você vê que vem de dentro. Fui incapaz de encontrar um coven que sentisse ser compatível comigo e durante muitos anos trabalhei sozinha. Finalmente, decidi tentar iniciar meu próprio coven, independentemente de estar autorizada a fazê-lo, na questão hierárquica, com certeza, da iniciação, né? Comecei dando aulas de feitiçaria no Centro de Educação Alternativa de Bay Area. Em poucas semanas, um grupo de indivíduos interessados começou a encontrar-me semanalmente. Nossos rituais eram coletivos e espontâneos, como descrito na abertura deste capítulo. Na abertura do capítulo que está na outra live, tá, gente? Éramos resistentes quanto a formas e palavras determinadas, ou seja, ela era algo mais intuitivo. Por isso que talvez eles preferiam não ter aquele treinamento mágico, que já denota algo formal. Decorridos alguns meses, um grupo dotado de núcleo forte havia se desenvolvido e então realizamos uma iniciação formal. Nossos rituais haviam adquirido um padrão regular e decidimos fixar a base dos ritos a fim de que tivéssemos uma estrutura coletiva, na qual todos pudéssemos ser espontâneos e abertos. Anteriormente, o líder, geralmente eu, decidia o que iria acontecer a qualquer momento e todos seguiam a sua determinação. É geralmente o que o sacerdote e a sacerdotisa fazem, seja qual for esse sacerdote ou sacerdotisa. Conhecemos muitas feiticeiras de outros covens e iniciei meus estudos com uma professora da tradição das fadas. Comecei a ter contato com o meu próprio poder. Como grupo, também percebíamos que as energias que estávamos suscitando eram reais, não meramente simbólicas. O grupo sentiu necessidade de um líder reconhecido. Ao mesmo tempo, sentia a necessidade de ter o meu recém-descoberto poder reconhecido. O coven confirmou-me como sacerdotisa. Então é aquela coisa do quando o mestre está preparado, o pupilo vem, né? Como a maioria das pessoas cuja sensação de poder interior está se desenvolvendo rapidamente, eu, ocasionalmente, agia de maneira extremada. De não líder coletivista, tornava-me às vezes sacerdotisa um tanto desajeitada. Existem dias em que os registros de rituais são bem diferentes do que foram apresentados neste capítulo. Abre aspas e dá um exemplo. Organizei o círculo, invoquei a deusa, conduzi o cântico, direcionei o cone de poder. Algo mais sucinto. Felizmente, os membros do meu coven eram tolerantes o suficiente, permitindo que eu cometesse erros e honestos o bastante para dizer que não gostavam do que eu estava fazendo. Deve ser assim, realmente, deve ser assim, né? Senão não se constrói algo verdadeiro. Começamos a dividir responsabilidades. Um membro trazia sal e água e purificava o círculo, outro trazia incenso e carregava o espaço de energia. Os homens invocavam o deus galhudo e dividíamos as tarefas de invocar a deusa e direcionar o cone de poder. Tornei-me mais relaxada no papel de líder. Sim, essa é a tendência do coven, era o que a gente estava debatendo. Quanto mais iniciados tem esse coven, essas tarefas elas vão sendo delegadas, né? Isso é muito natural de se acontecer. Por exemplo, dentro do coven que eu faço parte é assim também, que cada um vai ter um ritual, então a gente divide não só os afazeres, e os afazeres eles vão desde limpar o local do ritual fisicamente, né, dar uma faxina ali, passar um pano, lavar, fazer comida, não só a comida do ritual, mas a comida para as pessoas comerem, pra gente comer, para pessoas que vêm de longe, pra gente comer depois do ritual, quem é que vai ficar responsável por essa comida, pela limpeza, por organizar toda a cozinha para todo mundo comer, né, então isso tudo é dividido dentro de um coven. É realmente uma família que é se criado, né? É para dividir tudo. Covens que geralmente cobram dinheiro para organizar tudo sozinho, desconfie disso. Porque os covens, eles não precisam ser administrados dessa maneira. Os covens, eles podem ser o poder dividido. E com o tempo, é isso que alimenta o coven, essa divisão, né? Essa relação de cumplicidade e companheirismo, irmandade. À medida que os outros membros
da Assembleia desenvolviam as suas próprias forças, decidimos passar o bastão, ou seja, o poder. Daiane, uma pessoa incrivelmente terna que irradia uma sensação de carinho, foi nossa escolha unânime. Ela sempre gostara mais de nossos rituais simples e espontâneos, e sob a sua liderança abrimos mão de parte significativa da estrutura e começamos a experimentar. Esta noite não sinto vontade de dispor o círculo formalmente, ela poderia dizer. Vamos simplesmente bater levemente nas 4 paredes e cantar. Por que não cantamos os nomes de cada um? E então cantávamos, às vezes durante horas, num processo que redundou em um dos mais simples e mais belos rituais que atualmente utilizamos. Então é interessante aqui ela falar que na realidade os rituais eles podem ser feitos das mais diversas formas, inclusive a forma mais simples, né? Daiane partiu no verão e passamos o bastão para Amber. Partiu, ou seja, ela morreu, né? Infelizmente. No verão. E passamos o bastão para Amber, o membro mais jovem de nosso coven. Daiane, estranho, né? O membro mais jovem. Daiane aquecera o círculo com um brilho forte. Amber acendeu-me com foguetes, fogos de artifício e chamas coloridas. Talentosa, encantadora, amável e inconstante, ela é excelente musicista, com voz de cantora lírica e inclinação para o teatro. Ela inspirou-nos na criação de rituais mais teatrais, como muitos daqueles apresentados no capítulo 12, que ainda não chegamos, né? Amber, entretanto, tinha dificuldades em funcionar no alto nível de responsabilidade que a liderança de um coven exige. Ela estava atravessando um período tenso em sua vida pessoal e, apesar de geralmente cumprir seus compromissos, isso gerava nela muita ansiedade e estresse. Retrospectivamente, prestamos-lhes um desserviço, não lhe permitindo período maior de treinamento. Olha que interessante isso. Ela está reconhecendo todos os potenciais das pessoas que foram seus líderes nesse coven, mas também reconhece que às vezes as pessoas elas têm os seus pormenores da vida que implicam e atrapalham na condição espiritual. E isso acontece muito, gente. Oh, meu Deus, esse brinco tá caindo toda hora. E isso acontece muito, gente. É muito comum, depois de um tempo no nosso caminhar, a gente dá, às vezes, uma pausa, porque as coisas da nossa vida estão muito caóticas e a gente não tá dando conta de fazer tudo. Entende? Isso é muito, muito comum. E dentro de coven também, né? Então, assim, às vezes o que você melhor pode ter feito por essa pessoa é permitir a essa pessoa um tempo maior de treinamento. E não colocar essa pessoa logo para trabalhar. Às vezes ela precisa desenvolver mais algumas questões. Honeysuckle, que é o outro, aqui ela estava falando do coven de compost, né? Então aqui ela já começa falando de Honeysuckle, que é o outro coven dela só de mulheres. Honeysuckle passou por diferente processo de formação. Ela começou como uma aula na grande deusa. Uma aula sobre a grande deusa, acredito. Numa época que eu já havia sido sacerdotisa de Compost durante vários meses e era uma iniciada na tradição das fadas. Vinha de uma posição mais forte como líder e levou muito tempo até que alguém questionasse a minha autoridade. Eu estava determinada a não apressar o treinamento desse grupo e quase um ano havia se passado quando mencionei a palavra iniciação, ou seja, ela já tinha aí, ela já era gato escaldado, né? Ela já tinha algumas experiências, então ela usou essa experiência para não repetir os mesmos erros no outro coven, né? Então ela deu aí um tempo de treinamento maior para as pessoas até ela falar na iniciação. Quando cada mulher, por sua vez, sentia-se pronta para arcar com mais responsabilidades, fosse capaz de questionar a minha autoridade e mostrava-se disposta a abandonar o papel de estudante, ela estava iniciada. Ai, que bonito. Um novo ritual era criado para cada membro e cada rito cristalizava um período de crescimento. Olha que bonito isso, gente. É aquela questão do pupilo supera o mestre. Um bom mestre quer que o seu pupilo fique melhor do que ele. Então aqui ela diz, isso também faz parte do treinamento, né? E não só na bruxaria. Em várias filosofias, crenças antigas e escolas iniciáticas tem essa questão, né? Quando você foi capaz de pensar por si próprio sem mim ou me questionar se eu sou o seu mestre, então eu sei que você está pronto para trilhar sozinho, que você é tão mestre quanto eu, né? Feiticeiras não são encontradas no catálogo telefônico e raramente fazem uso de anúncios classificados.
Com frequência, no entanto, ministram aulas em universidades abertas ou em livrarias metafísicas. Isso naquela época, né? Porque agora, assim, eu nunca vi isso, né? No máximo, um autor pagão aí numa livraria fazendo a tarde de autógrafos, enfim, o lançamento do livro, porque não tem espaço para isso, não vejo espaço para isso. Algumas universidades estão começando a oferecer cursos de bruxaria em seus departamentos de estudos religiosos. Lojas de ocultismo, algumas vezes, fornecem indicações. O melhor caminho, é claro, é através de contatos pessoais. Bruxos sentem que quando uma pessoa está interiormente preparada para fazer parte da arte, ela será conduzida às pessoas certas. E isso é real, gente. Nossa, no meu caminho isso aconteceu muito, particularmente falando, viu? Muito. Eu reconhecia as pessoas pela energia. Eu conseguia ver falando, essa pessoa tem alguma coisa estranha, ela tem um balangandã, ela é igual a mim, do balacobaco. Se ela não é igual, ela se simpatiza, pelo menos. Né? E geralmente sempre tinha ali alguma coisa. Minha intuição quase nunca estava errada. Né? E a gente entende que a gente encontra essas pessoas no caminho certo, no momento certo, e a gente também é conduzido aos nossos mestres e a outras pessoas, e a covens, inclusive, no momento certo do nosso caminho e da nossa vida. Porque a gente tende a separar a vida espiritual e a nossa vida mundana, cotidiana, trabalho, responsabilidades domésticas, enfim. Responsabilidades outras, mas na realidade é tudo a mesma coisa. E se a gente deixar de separar, a gente vai perceber que fica melhor a condução de tudo isso. Então a gente vai parar neste parágrafo, tá, gente? Vou ler a última frase só para ficar fixado, vou ler de novo, que é que quando ela fala que bruxos sentem que quando uma pessoa está interiormente preparada para fazer parte da arte, ela será conduzida às pessoas certas. Então a gente para por aqui na página 54. Vamos ler mais uma, 55, né, no próximo. E depois tem um exercício pro grupo, né? Se vocês quiserem, eu posto nos stories na próxima live os exercícios. Tem outro exercício, mais um exercício, vários exercícios para você fazer em grupo. Nada te impede de fazer os exercícios desse livro também separado, tá? São todas, inclusive, algumas são técnicas de transe, bem bacana. Esses livros manuais são bem bacanas pra gente desenvolver vários dons, várias coisas, né? Então, assim, gente, falta relativamente bastantinho pra gente acabar esse capítulo, mas é um capítulo bastante que tem exercícios. Então, eu vou colocar nos stories pra vocês, tá? Vários exercícios na live que vem, fiquem espertos. E daí, muito provavelmente, a gente vai conseguir acabar o capítulo 3 na live da semana que vem. E talvez iniciar o capítulo 4. Que vocês tenham gostado, eu adorei. E matei bastante a saudade de estar aqui com vocês. Matei bastante, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada por quem entrou. Muito obrigada por quem ficou até o final. E é isso. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.